Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site produzido em Manaus há 7 anos e meio, que fala sobre cinema amazonense, cinema brasileiro, cinema mundial. E hoje a gente vai falar nesse podcast sobre a filmografia de Jane Campion, uma das diretoras mais importantes da história do cinema e que lança agora na Netflix um grande candidato ao Oscar 2022, Ataque dos Cães. E para falar sobre a Jane Campion, nós temos duas convidadas hoje. A primeira delas, integrante do Cine7, Pamela Eurídice. Seja muito bem-vinda, Pamela, tudo bem contigo? Tudo, agradeço o convite de voltar aqui para falar principalmente da filmografia de uma grande diretora, né, como tu falaste anteriormente. E, Pamela, falando de diretoras, você está prestes a lançar um livro falando sobre diretoras de cinema e os filmes delas, enfim, daqui do Amazonas. Queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, como ele surgiu, com quem você falou, por favor. Bem, já que esse podcast vai ser lançado já em dezembro, agora em dezembro a gente está lançando o livro que é O Olhar Feminino, Norte na Direção. E, na verdade, ele destaca a construção dessa filmografia das mulheres no Amazonas. Então, a gente faz um estudo sobre a história do nosso cinema, como a gente tem esses 3 ciclos, que são ciclos que estão sempre passando por um processo de descontinuidade, como isso acaba afetando também a produção feminina. E aí a gente investiga também essa produção, trazendo os filmes e as análises dessas diretoras, além de eu ter tido a oportunidade, durante a construção, de poder conversar com elas, de saber um pouco mais sobre o que elas pensam sobre cinema e, principalmente, sobre a visualização delas do mundo e que acaba recaindo em cima daquilo que elas produzem. Então, agora em dezembro, né? Agora no final da primeira quinzena de dezembro, o livro está saindo e com certeza vai ter uma aba lá no Cine7 para você adquirir o seu livro. O livro vai ser lançado agora em dezembro, aqui em Manaus, mas quem quiser do Brasil inteiro pode comprar. Só queria que você falasse, por favor, os nomes, se você não lembrar de todos, pelo menos alguns diretores que estão no livro, por favor. Bem, a gente conversou com a Keila Serruia, com a Michelle Andrews, a Jake Praia, a Aline Medeiros, a Kátia Brasil, conversamos com a Isis Negreiros também, com a Flávia Bitbol, e eu acho... e a Eliane Andrade, acho que eu estou lembrando de todas, sim. Perfeito, então fica a dica lá no site do Cine7, todas as informações em breve sobre o lançamento do livro da Pamela aqui em Manaus. E voltando a dizer, quem quiser no Brasil inteiro ter acesso ao livro, fique tranquilo, a gente vai divulgar bonitinho para vocês. Agora, nossa convidada, Estefânia Amaral, um prazer, uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. Estefânia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre teus trabalhos no cinema. E, por favor, se apresente aqui para a gente, por favor. Poxa, Caio, eu que agradeço o convite, fiquei feliz dessa oportunidade de falar da Jane Campion. Tinha um tempo que eu não conversava sobre a filmografia dela, porque, já linkando com o Jabá, né, porque o meu podcast é feito por ela. Então, a gente tem um programa sobre a Jane Campion lá no inicinho da nossa trajetória aí do podcast, né? Então, tem muito tempo, eu fui ouvir ele novamente, foi em 2016 que a gente gravou. Então, assim, era outra pessoa, né? Então, eu falei pouco nesse podcast, os meninos falaram mais. E eu não tinha assistido a todos os filmes, então agora vai ser massa poder fazer esse... eu completei essa pendência que eu tinha, né, com a Jane Campion, porque eu ouvi tudo, eu não tenho visto até hoje, e esse convite me proporcionou, me deu esse sacode, e vamos fechar esse negócio, tem que ver todos os filmes da mulher, porque ela é maravilhosa. E além do feito por elas, atualmente, eu basicamente só estou no doutorado, né, que já é muita coisa, né, porque é uma dureza, imagina. Muitas aulas, vocês vão ver que eu vou falar de Deleuze em alguns momentos, porque estou estudando... Sempre estudo audiovisual, né? Desde a letras ali, TCC, já era alguma coisa. Então, estou estudando um produto audiovisual misterioso no momento, mas usando muito filosofia de Deleuze. Então, dá para encaixar aqui em alguns momentos do programa, vamos falar. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Pamela Eurídice também é um nome famoso no cinema, né? A gente sempre pode falar Pamela Eurídice. Legal estar trabalhando com você aqui hoje, com vocês dois. Bom. Finalmente conseguimos gravar juntas, né? Não é? Chegou esse dia.
Quero só dizer que esse podcast que o Feito por Elas fez, eu me baseei assim, fiquei escutando para tentar chegar ali, a fazer um roteiro, um podcast que chegue nos pés, pelo menos na cutícula ali, daquele que as meninas fizeram. Foi muito bom. Estou deixando o link na descrição para quem quiser escutar esse podcast. Bem, vamos. Não, é programa obrigatório. Escuta esse aqui, depois escuta lá do Feito por Elas, ou vice-versa. Assim, programa cheio, muito legal mesmo. Vamos então começar falando da Jane Campion. Agora eu vou falar muito, depois vou deixar, prometo, das meninas falarem à vontade, porque eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre a carreira, o início, né, infância, adolescência, até a chegada dela em Sweet, o primeiro filme dela de 1989. Vamos então começar com a infância. Ela nasceu, a Jane Campion, em Wellington, capital da Nova Zelândia, cidade que um dia eu vou morar, no dia 30 de abril de 1954. Pelos signos, ela é de touro. E o que significa... Eu não sei se vocês acreditam, gostam dessas coisas de signo. Trabalhadora, mulher trabalhadora. É uma pessoa determinada, teimosa, mas que vai ali até o fim, realista, gosta de continuidade, gosta de conhecer o limite das coisas para trabalhar ao máximo. É isso mesmo? Eu não sou um bom cara de signos, não, mas é por aí. Pode ser que também ela goste de tirar uns sonequinhos assim, e come muito, né? Se é uma taurina clássica, vai ter que ver o ascendente da Jane também. Não temos o mapa astral hoje, mas esse lance do trabalho é forte em touro, viu? Touro é realmente dedicado, isso aí é fato. A louca do signo. E ela, a Jane Campion, é a segunda filha da atriz e escritora Edith Campion e do professor e diretor de ópera Richard M. Campion. A família da mãe, ela vinha do ramo dos calçados, enquanto do pai, ela tinha engajamento ali no movimento protestante. E ela cresceu no mundo do teatro. Os pais são fundadores do New Zealand Players, uma das primeiras companhias teatrais da Nova Zelândia. A Jane Campion inicialmente rejeitou a ideia de seguir nas artes e foi fazer antropologia em 1975. Ela acabou se formando. Ao se formar, ela se mudou para Sydney, onde ingressou na prestigiada Australian Film, Television and Radio School. E o curioso é que, na época, havia um incentivo para que mais mulheres fizessem cinema lá na Austrália, né? Pelo menos. Aqui no Brasil, a gente sabe que até hoje o negócio é complicado. E a Campion aproveitou isso muito bem. Uma das pessoas que estavam lá também junto com ela foi a Jane Chapman, que foi um outro nome importante dessa época, que produziu alguns dos filmes da Jane Campion, alguns dos principais filmes dela. A diretora, a Jane Campion, considera que a escola de artes em que ela estudou, ela a moldou como cineasta com referências para além do cinema. E isso ela coloca como uma dessas referências a pintora Frida Kahlo. Em 1980, a Jane Campion faz o primeiro curta dela, Tissues, mas em 83 que ela realiza um curta que muda a carreira dela, chamado Um Exercício em Disciplina, Cascas. A história do filme, com pouco menos de 10 minutos, mostra um garoto em um carro descascando uma laranja e jogando os pedaços para o lado de fora. O pai, então, manda o menino descer e recolher cada casca. Esse curta foi importante porque, dirigido e roteirizado pela Jane Campion, foi a primeira vez em que uma produção dirigida por mulher venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Isso aconteceu em 1986. Vale lembrar que o Festival de Cannes é da década de 40, começou ali nos anos 40, ou seja, veja o tamanho da importância que ela fez, o tamanho dessa problemática feminina na direção de cinema, de quanto os grandes eventos do setor acabaram para premiar, para reconhecer esses trabalhos de mulheres na direção e no roteiro. Foi a primeira vez, como eu falei, que ela participa também do Festival de Cannes, era um dos primeiros filmes, e outros curtas depois que ela veio a fazer, em 1984, foi A Girl's Own Story e Mishaps of Seduction and Conquest, em 1984. Em 85 fez After Hours e Passionless Moments. Depois, em 86, o filme para TV Two Friends e um episódio da série Dancing Days. E chegamos então em 1989, no ano em que ela lança o primeiro longa da carreira, chamado Sweet, que é uma
mostra duas irmãs que têm uma relação com os pais bastante diferente, porque a Sweet, que é interpretada pela Genevieve Lemon, e a Kay, que é a Karen Coston, são elas irmãs, ambas na casa dos 20 anos de idade, e a Kay, é uma garota que uma vidente um dia disse que ela vai se apaixonar por um homem com um sinal no rosto. E a Sweet, que é a mais nova, ela tem, infelizmente, problemas mentais. E aí os pais não percebem essa questão e acaba havendo ali uma questão em relação às duas irmãs, aos tratamentos, enfim. Gostaria de saber das meninas, começando pela Estefânia, sobre Sweet, as impressões gerais de você e também da Pamela, por favor. Nossa, esse foi um filme que é aquele absurdo. Porque como eu atravessava a avenida sem ter assistido esse filme antes, eu não sei como é possível, porque eu achei maravilhoso. Né? Inclusive, você tinha colocado na pauta que é quem eu considero esse como o filme preferido dela, né? Exatamente. Que ela realizou. E eu entendo, assim, claro que o piano é insuperável, né? Ainda revendo tudo, a gente vê o tanto que ele é magnânimo mesmo, tudo, a gente ainda vai chegar no piano, mas o Sweetie entrou pro meu top 3 depois de assistir. Eu já tinha visto assim, no Instagram, tinham feito algumas imagens desse filme, aqueles perfis que postam cenas, né? Então tinha aquela cena da postando numa mesa, aí uma senhora fala para ela que amor é coragem mais sexo. Que o amor dá uma definição de amor muito interessante, né? Então eu já tinha tido esse contato com o filme. E eu fiquei encantadíssima com absolutamente tudo, assim. A montagem dele é quase lynchiana, assim, né? Meio surreal, assim, são esses elementos que misturam, parece que é uma coisa subindo, e aquilo é muito fluido na trama, né? Ela faz uns closes muito interessantes, assim, um pedaço de carne, muitos pés, né? Eu acho que Jane Camp é podólatra, tipo, é a versão Tarantino, né? Essa mulher, porque ela gosta de focar no pé ali da moça, e a coisa da meia do piano já começa aqui nos filhos, né? Tem todo um fetiche com meia calça ali. Então eu achei sensacional esse filme. Ele é muito assim, rock and roll mesmo. Filme dos anos de 89. E tem uma linguagem de videoclipe até, né? Assim, ele estética, eu fiquei, nem tanta trama, sabe, me pegou muito, assim, mas essa construção estética dele mesmo, né? Tudo que ela resolveu focar ali. Já tem a nudez frontal, né? Que é uma característica da Campion, assim, ela gosta de colocar o povo pelado, né? Vamos falar disso. Eu acho isso massa, acho isso ousado. Ela ter isso no cinema dela, esse flash erótico ali. E é uma pena que seja um filme, assim, eu acredito que ele é muito pouco conhecido, né? Esse filme deveria ser mais comentado, assim, até não feito por elas mesmas, a gente não chegou a assistir esse filme com as meninas, assim, falaram, vamos colocar ele na pauta, é uma pena, porque é um achado. Estou encantadíssimo com o filme. Vai ter momentos aqui do programa, vocês vão ver que eu não gosto de alguns filmes dela. É coisa de amor e ódio, assim. Ótimo, que a gente já gera um debate aqui. Né? Mas esse Sweet, vou falar com vocês, que é... E assim, eu achei que a personagem que faz a irmã... Já que vão criticar alguma coisa também, né? Não é um filme perfeito do piano. Achei meio overacting, assim, a moça. Ela retorna depois, acho que essa atriz está em Retratos de uma Mulher também, nós vamos falar. Mas sim, eu achei a atuação da moça, em alguns momentos, muito assim... Talvez essa coisa da Campion com teatro, né? Acho que passou um pouquinho do ponto ali, mas não bastante para excluir a experiência do filme. Filme sensacional, 4 estrelas e meia que eu dou para o filme. Poxa, preciso, assim. Pamela, além das suas impressões gerais, o que você olha para o filme que a Campion aponta que iria fazer e talvez outros pontos em que você percebe que ela tentou ali e ficou estranho, ou que você não gostou tanto e ela acabou deixando de lado? O que você acha? Olha, eu vou concordar com a Estefânia, porque eu amei o Sweet. 4 estrelas e meia também? Eu acho que eu dei 4 estrelas lá no Letterboxd. Não tenho certeza, mas foi entre 4 e 5 estrelas. Eu gostei muito da construção da relação entre irmãs. A gente pode ver que elas são bem antagônicas, né? A gente tem a Kay, que ela é frígida, ela tem um momento do filme, eu vou dar spoiler, eu não sei comentar filme sem dar spoiler. E aí tem um momento... Fica à vontade. Tem um momento do filme que ela acaba não tendo que ficar mais no mesmo quarto que o namorado dela, né? E eu tenho a sensação de que ela fica feliz nessa cena, de que dá um alívio nela.
E é diferente da irmã, que a irmã ela quer, porque quer ter todos os homens aos seus pés. Então, a gente vê nessa caracterização também o contraponto entre elas. Além da própria construção de quem é a Kay, de não ter tanta confiança em si, diferente da irmã, e embora ela seja tida, dentro da construção do roteiro, ela seja tida como uma pessoa sã, né? Mas ela não tem tanta confiança, ela precisa até, como a gente comentou antes, de uma vidente para poder traçar qual é o seu destino. Mas apesar disso, o filme ele é fantástico justamente por conta dessas imperfeições, por conta de mostrar esses personagens tão reais, essas irmãs que são tão dialógicas entre elas. Eu lembro bastante que muita gente quer captar irmãos como se eles fossem pessoas iguais, familiares como se eles se assemelhassem, e trazer essa diferenciação lá no início da carreira dela já foi um ponto muito positivo. Perfeito. O filme é roteirizado pela própria Campion e parceria com Gerard Lee, que volta daqui a pouco nesse podcast em uma das grandes produções da Jane Campion. E aí, em 1990, ela faz Um Anjo em Minha Mesa, que era uma produção idealizada inicialmente ali como uma minissérie de 3 episódios, mas que foram compilados como um longa-metragem. Eu não sei se a Estefânia e se a Pamela concordam comigo, mas eu acho que funciona bem como um longa. O filme tem apesar de eu acho que às vezes tem um pouquinho ali, podia tirar um pouquinho de cada história em alguns pontos, mas funciona muito bem. E ele traz a história da Janet Frame, que é uma das maiores escritoras da história da Nova Zelândia, e conta desde a infância, né? Bem sim, biografia tradicional, contando ali da infância, ela como uma menina tímida e que acaba sendo diagnosticada como esquizofrênica e passa 8 anos em um sanatório, um hospital psiquiátrico, até ela sair e conseguir de vez a liberdade, a vida dela, enfim. Gostaria de saber de vocês, como é que vocês observam a parceria da Jane Campion com a roteirista Laura Jones e como isso torna esse filme, para talvez além de uma cinebiografia dessas tradicionais que a gente vê todo o tempo por aí. Começo com a Estefânia, por favor. Então, esse é um dos que eu não gosto tanto da Campion. Não que eu não gosto do filme, não é isso, mas eu acho que ele é apenas um bom filme, assim, não acho que eu coloco isso na pauta, assim, eu acho que ele é uma cinebiografia convencional, de certa forma, porque, assim, tá no padrãozão, assim, né, é sempre um recorte, né, sempre acaba sendo ficcional, mesmo sendo uma biografia, porque é um retrabalho ali de roteiro, né, não quer dizer que foi a vida da escritora, né, então, assim, que eu acho um filme desconfortável, acho que por isso que eu não consigo falar assim, adoro esse filme, porque, né, trata muito a infância, né, é um ponto difícil assistir a uma infância, essa parte toda do bullying, né, e essa coisa dela no hospício também, a parte garota interrompida do filme, né, é muito pesada, então, assim, é um filme difícil mesmo, assim, eu acho ele bem difícil, apesar desse encanto que a gente tem pela menina, o cabelo dela sensacional, é um filme que é delicado para mim, assim, de assistir, né, quando ela cresce, ela tem aquele romance de verão ali, que é uma coisa efêmera também, que acaba afetando ela demais, mas apesar de todas essas dificuldades, ela acaba, no final, ela afirma a vida, né, sem dar spoiler, assim, mas é bonito o que ela consegue fazer, assim, terminar, assim, dançando e continuar na resistência, se inscrevendo, mesmo que seja ali num trailer, então, isso foi comentado também no podcast do Feito por Elas. Eu pensava isso, mas estou me reapropriando ali da fala da colega. E essa expressão, quero até perguntar para você sobre essa expressão do nome do filme. Deve ser uma expressão que a autora usa, né? Angel at My Table. Porque eu já tinha visto essa expressão apenas numa música da PJ Harvey. Eu até, inclusive, fui rever esse filme com vontade de ouvir PJ. Que é uma música de 92. Eu fiquei, será que a PJ colocou o nome da música por causa do filme da Jane Campion? Ou é uma referência? Porque eu não sei o que seria esse anjo na minha mesa, né? Fiquei intrigada com isso aí, mas fica a recomendação também da música Victory, da PJ Harvey, que ela fala Angel at my table. E aí vocês me falam se vocês entendem essa metáfora, porque me perdi na tradução. Não vou falar muito mais desse filme, não. É isso aí. Eu botei uma coisa técnica aqui, né? Porque
que eu notei de diferente, né? Não é mais tanto essa linguagem de videoclipe, né? Do filho ali no início da carreira de longas da Jane Campion, né? Eu acho que ela passou por um cinema até mais sisudão mesmo, assim, né? Uma estrutura mais cinemão mesmo, assim, narrativo e tudo, e ela trabalha muito bem essa com a iluminação, né? Além da filmagem sensacional sempre que ela faz de áreas externas, natureza, árvores e tudo, as velas nesse filme são muito impressionantes, né? É aconchegante essa parte da iluminação, me impressionou, esse cuidado com os interiores, né? Detalhista de Jane Campion. Sim. E essa coisa, a caracterização também, notei isso também sobre os corpos das meninas, né? Que é interessante isso também. Como que eles são filmados, né? Que não é tanto pela sexualização, mas pensando numa menina em crescimento, essa coisa toda de tirar aquelas fotos. Então, esse filme tem essa coisa muito interessante mesmo. Os dentes dela, né? Sim, tem essa questão também. E ela não alisar o cabelo, então tem muitos elementos de resistência mesmo, assim, corporal e tal, estético, que são massa na forma que a Campion contou essa história, né? Com a roteirista, Laura Jones. É isso aí. E você, Pamela? Bem, quem me acompanha no Cinesite sabe que eu gosto muito de Coming Age. Gosto dessa fase da transformação. Então, os 2 primeiros atos do filme eu gosto bastante, principalmente pelo que a Stefania destacou, né? A questão do cabelo. Eu acho que o fato dela não mudar o cabelo durante a trama, ele dá um posicionamento de resistência para a personagem, mas ele também caracteriza quem ela é. Ela tem toda essa força que o cabelo vermelho, o cabelo cacheado, o cabelo armado, ele traz para ela, e isso me chama a atenção. E me chama a atenção também a gente poder acompanhar os passos dela até ela querer ser professora, né? Tudo dá errado quando ela vai ser professora. Enfim, nem sempre o início de um sonho deu tudo errado. Nem sempre o que a gente quer alcançar é o que vai dar certo na nossa vida. Eu acho que ela deixa bem claro isso dentro do roteiro. Mas eu gosto dessa construção até lá. Gosto de ver a mudança na dentição dela, quando ela diz: eu não posso sorrir por causa dos meus dentes. Gosto de ver também ela contra-atacar justamente por conta do cabelo. Eu lembro que quando tem a cena que ela chega na Europa, falam: por que você não ajeita seu cabelo? E ela diz que não, ela meio que ignora, né, o que eles dizem. E apesar de ser um filme longo, eu não gosto muito de filmes longos, acho que ela não perde o ritmo, pelo menos até 2 horas de filme. Acho que nas 2 primeiras horas você consegue ficar muito atento. Diferente dos 30 minutos finais, que ele perde um pouquinho o ritmo, justamente por ter aquelas desventuras dela na vida adulta, por ter também esse momento que, para ela, é estranho ela alcançar o sucesso. E aí eu acredito que a montagem e o roteiro não conseguiram casar nesse momento dessa estranheza dela, porque passa pra gente, e de certa forma o espectador, eu me pondo como espectadora, ele fica meio alheio ao que está acontecendo. Não é uma estranheza positiva, entende? Como a gente vê com a Kay, por exemplo, que é uma estranheza positiva. E eu gosto muito dessa primeira fase da Jane Campion, antes do piano, pré-piano. É porque eu gosto dessa fase justamente porque ela traz características mais simples, um cinema mais autoral, mesmo que depois ela continue com essas características dela, ela aflore mais essas características, mas eu percebo que nesse primeiro cinema ela tinha uma liberdade maior e se assemelhava mais ao que ela fazia na pintura. E mesmo nas investigações antropológicas, porque ela acaba investigando a questão da família. Nas 2 histórias, ela tem, principalmente na segunda, ela tem uma família grande, e ela acaba tentando diferenciar essa família grande para que ela acompanhe a personagem principal. E eu gosto dessa construção dela, gosto desse alinhamento e da fotografia. Acho muito interessante, que parece realmente que a gente está diante de uma pintura. Entendi. E assim, no filme, a Pamela pode falar agora, depois a Stefania, se quiser completar também, tem essa estrutura social que impede as mulheres, né, pelo menos a protagonista ali, de ser quem ela deseja, né?
e algo fora da curva, principalmente para mulheres naquela época, era visto como algo louco, maluco, e a gente vê, por exemplo, quando ela é internada no hospital psiquiátrico, após mostrar os textos para o professor, que ela tinha uma confiança, e o professor fala, não, tem algo estranho e tal, e ela é internada, diagnosticada erroneamente com esquizofrenia. Eu queria que vocês falassem, né, falar sobre essa estrutura, essa coisa dessa taxação sempre da mulher que não corresponde àqueles ideais, com essa coisa da loucura, de algo fora do convencional. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor. Acho que esse é um conceito que sempre acaba acompanhando as mulheres, né, no decorrer da história, infelizmente. E aí é algo que a Jane Campion traz para as histórias dela. A gente vai ver mais adiante a última temporada do Top of the Lake, mas ela também traz essa questão do patriarcado e como as mulheres elas acabam ficando presas por conta dessas questões. Presas pelas circunstâncias mesmo. Então imagina num período como o que a personagem que é gravada viveu, entende? Então era uma coisa muito mais séria. Eu fico pensando, mano, aquele professor colocou ela no colo para ela contar a primeira poesia dela, e depois o cara, não contente com o crescimento intelectual, vai lá e faz tudo que ele faz de colocar a garota dentro do hospital psiquiátrico. Fora que é uma situação assim ultrajante você pensar que é uma pessoa que está no seu primeiro dia, vai estar nervosa, e as pessoas não compreenderem isso. E eu expando essa ideia para além de uma questão do patriarcado. É uma questão social mesmo. A gente olhar, por exemplo, de onde vem a personagem, o tratamento que a personagem recebeu até ali, dela ser diferente das outras meninas, dela também vir de uma família que é uma família numerosa, não mora num lugar bem estratificado. Então, assim, toda essa construção social acaba também acaba recaindo no que vai acontecer com ela no decorrer do filme. Eu acho preocupante e ultrajante. Stefânia, você quer completar? É interessante você puxar isso da esquizofrenia, né? Eu falei que eu ia citar a Deleuze, vou começar. Porque, para a Deleuze, a esquizofrenia é uma coisa que trabalha ela na linguagem assim, como uma coisa ligada à criatividade. Né? Ele coloca o lado afirmativo da esquizofrenia, não só a clínica, né? Mas ele cria toda uma linguagem esquiza. Então, é interessante assim, pensar nisso como afirmativo. O esquizofrênico é criativo no delírio dele, né? Entre os estudos de Deleuze. E eu não sei como não foi histeria, né? Porque, em geral, as mulheres são associadas à histeria, né? E aquela coisa toda. Mas, de toda forma, é colocar a mulher num lugar de não normalidade, loucura, instituição e restrição, né? E não deixar a mulher atingir pelo poderio. Então, é bem delicada essa questão mesmo, no filme, né? E na biografia da... Só algumas informações. Manje Minha Mesa foi o primeiro filme da Nova Zelândia a ser exibido no Festival de Cinema de Veneza, e lá ele venceu diversos prêmios, incluindo o prêmio especial do Grande Júri. E também foi premiado em Toronto. Esse filme é de 1990 e 3 anos depois ela veio a fazer aquele que talvez seja uma das obras-primas, talvez não, é uma das obras-primas do cinema nos anos 90, que é O Piano. A Stefânia, se eu não me engano, já mostrou todo o amor dela. É um dos seus filmes favoritos, Stefânia? Eu posso dizer isso? Pode, com certeza. Nessa revisão, então, já cresceu assim. Porque eu acho que eu revi Piano umas 4 vezes, talvez. Não é que eu nunca revejo 200 mil vezes, mas 4 é um bom número. Assim, eu assisti a primeira vez, eu era muito criança. Tipo, eu era mais jovem do que a Ana Paquin. Eu falo Paquin, mas tem gente que fala Ana Paquin, mas eu falo Ana Paquin. Eu não entendi nada, né? Eu tinha 7 anos, então eu fiquei com uma imagem, assim, daquele final cristalizada na minha cabeça. Quando eu penso no Piano, até hoje, já revi algumas vezes, é como se fosse uma morte ali pra mim, sabe? Não consegui desassociar, porque a minha criança entendeu que ela tinha ficado ali,
flutuando naquele piano, né? Então, é o final até hoje, que toda vez que eu vejo, eu me surpreendo, porque eu fico o filme achando que ela vai morrer, né? Já comecei falando pelo final, né? Eu tenho até hoje VHS, acho que é da revista Caras, que vinha na revista, assim. Minha mãe era fã do piano já, e deixou assistir novinha. Então, e aquela imagem também do pai dela pegando fogo, né? Que eu acho incrível, porque do nada, assim, é uma animação que vem na tela, totalmente dissociada de toda a linguagem do filme, é uma animação do menininho pegando fogo, e aquilo também ficou na minha cabeça para sempre. Sou apaixonada por esse filme, assim. Toda a representação, aquele teatro do Barba Azul que elas fazem, né? Aquilo é fantástico, teatro de sombras, tudo, assim. E tava pensando novamente em Deleuze, porque tem um conceito do Deleuze e do Guattari, que é o ritornello, um dos conceitos mais importantes, que é sobre esse lugar de resistência, assim, de criar um conforto para lidar com o trágico, né? O ritornello e a música está totalmente ligada a isso. E o piano é basicamente isso, né? O conforto que ela tem, a linha de fuga que ela tem é a música, né? Ela se expressa por isso, é a voz dela, é a música, né? E ela se agarra totalmente a isso para enfrentar a vida toda, né? E é lindo, assim, como que é tão pesado, né? Aquela tempestade, aquela constante ameaça de tempestade no início. O piano fica para trás, você já pensa, meu Deus, acabou, né? Acabou o filme aqui, deu tudo errado. E não, e depois ela volta e tá ensolarado e toca naquela praia, a menina dançando. Então, assim, é um filme montanha-russa, ele tem muitas coisas surpreendentes, assim, um drama muito triste. E de repente a coisa fica bem, né? Aquela coisa da vida ser circular mesmo, né? Então é fantástico como isso é mostrado. Holly Hunter, teria que dizer, né? Assim, maravilhosa demais, mereceu tudo, merecia até mais. Anna Paquin também tá absurdamente expressiva. É uma dupla incrível, as duas, a sintonia que elas têm. Eu gosto muito do Crash, do Cronenberg, é outro dos meus filmes preferidos, então Holly Hunter lidera como atriz, né? Ela fez logo depois, em 96, ela fazendo Crash, do Cronenberg. O que mais que eu tenho que dizer sobre esse filme? Eu vou começar assim, né? De repente vocês Ok. E, Pamela, tua primeira experiência com o filme faz muito tempo, foi recente? O que você sentiu o filme? Ele correspondeu àquela expectativa? Porque imagino que aquele tipo de filme que a gente que assistiu já depois, bem depois do lançamento, você já ouve assim, pô, é um filmaço, um dos maiores da história do cinema, enfim, às vezes até o abre alas, né, o carro-chefe para a obra da Jane Campion. O que você achou do filme? Vou jogar uma bomba aqui. Eu não gosto do piano. Ai, agora a Estefânia vai morrer. Eu não gosto do piano. Quando eu assisti, eu passei muita raiva durante toda a projeção do filme. Eu passei raiva primeiro quando o piano dela ficou lá na praia. Eu fiquei, meu Deus, como eles vão embora e o piano fica ali. E aí ela sobe lá no alto e fica olhando o piano lá embaixo, tão triste. Meu Deus. Depois eu passei raiva quando eu olhava para a roupa delas e elas tinham sempre que enfiar o pé na lama, literalmente. E isso me dava uma agonia, mas o auge para mim foi a construção do relacionamento dos dois personagens principais. Eu já vi o filme muito recentemente, entende? Eu já vi com Você fala de qual dos dois? O Harvey Keitel, né? Sim, eu já vi com um olhar atual e para mim há um problema naquela construção. Eu não consigo ver e gostar. Eu não consigo apreciar a forma como ele chega nela, os artifícios que ele usa para seduzi-la e como ela acaba se deixando levar. E aí eu vou fazer vou colocá-la numa posição de vítima, porque ela estava numa situação muito difícil. Aquela situação da chegada dela na Nova Zelândia, as pessoas com quem ela tinha que conviver, o fato do piano ser a vida dela, eu entendo que ela estava numa condição muito difícil, e eu não gosto, que me dá a sensação de que ele estava se aproveitando dela. Então não me desce, entende? Depois, o comportamento da filha dela, que vai se modulando de acordo com uma criança egoísta, uma criança bem Lícia Manso, entende? Que é aquela criança chata, que quer o que quer, na hora que quer. Então, e o que
o que ela faz por puro egoísmo foi assim, o auge da minha raiva. Eu acho que se ela tivesse partido, se jogado ali e partido junto com o piano no oceano, teria sido assim um final catártico para mim. Stefânia, você vai, assim, porque eu também escutei um pouquinho dessa, eu escutei o podcast do Feito por Elas, e havia um pouco desse debate sobre a relação dela, da Holly Hunter, com o Harvey Keitel, algumas criticando a romantização, outros apoiando. E que time que você tá nessa história aí? Eu tô pasmo com a honestidade da Pamela, assim, maravilhosa. Muito bom, assim, eu concordo com o que você falou, assim, com esses incômodos. Eu acho que até eu amo tanto esse filme por ter assistido ele na época, por ter esse carinho também, assim, essa coisa da minha mãe, da fita de vídeo, nostalgia e tal, e rever. E a estética me pega muito, assim, fico absurdada com a lindeza do filme. Mas certamente, assim, é problemático. A gente percebe como que a relação a do marido é insuportável, né? A relação dela com o marido é insuportável. E a com a do Harvey eu fico, assim, pisando em ovos, porque tem coisas que eu acho que foi uma negociação, de certa forma, né? É desconfortável, eu acho que foi abusivo, sim, mas eu acho que no fim só do positivo, assim, dessa relação dos dois, assim. Eu acho que ele também, apesar de uma forma torta, terrível, né, misógina, pode ser, acho que ele até não, eu acho que ele chega a ser misógino, o marido dela é completamente misógino, mas o Harvey, sei lá, um produto do meio macho, né? Desculpa, Caio, mas assim, homem fazendo amigo. Então acaba que essa forma abusiva e torta acabou salvando a personagem de uma coisa muito pior, que seria aquele casamento terrível. Então ela conseguiu fazer uma linha de fuga ali, apesar de tudo, nas condições de mulher, né, silenciada, porque tem todo esse detalhe, né? Do silêncio no filme, que é muito importante. Então, é uma linha de fuga possível ali. Né? Igual quando a gente vê Retrato de uma Jovem em Chamas, me lembrou muito o piano nisso, assim. Porque para as mulheres, em épocas remotas, era muito difícil fazer uma revolução, assim, e sair dessa domesticação. Né? Então, é o que é possível para a época e nas relações, né? Então, acho que o saldo é positivo. Ela ter sobrevivido a tudo isso, né? Eu acho assim, ó, que há uma docilização da personagem, principalmente pelo seu silêncio. Mas aí o filme traz um dos pontos que para mim é muito emblemático dentro da própria filmografia da Jane Campion, que é a trilha sonora. Eu gosto muito da repetição de notas, de acordes, que sempre tem na sonorização das produções dela, e eu acho que no piano começa isso. Vou destacar um aspecto positivo, né? Não vamos destacar pedra, já que é um ícone do cinema, mas eu vejo esses problemas e vejo esse lado positivo também, principalmente da trilha sonora, é algo que eu gosto, que me chama atenção dentro do piano. Stefânia, a Pamela falou ainda há pouco, né, que incomoda aquela questão delas pisando na lama e tudo mais. Elas estão chegando naquela terra estrangeira, aquela terra que é diferente de tudo que elas viveram. De repente, elas chegam, já está lá o piano naquela praia que é lindíssima, né? Mas tem uma série de desafios para elas. Enfim, tudo é muito distante, tem que caminhar por ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da beleza, vou na sua linha, da beleza da natureza, beleza natural, com as relações daqueles personagens, com as dificuldades enfrentadas pelas mulheres naquele universo. De que modo você acha que isso simboliza, a natureza e as dificuldades dela e a beleza, de certo modo, também simboliza essas relações conturbadas, complicadas, difíceis? Então, não vou para o lado do símbolo, né? Pensar em simbolismo, representação, mas, novamente, eu acabo filtrando tudo por beleza. Tem o conceito de reterritorialização e desterritorialização. Então, ela está passando por esse processo de mudar de ambiente, é uma reterritorialização. Então, muda tudo, muda a paisagem, né?
essa multiplicidade que é a personagem numa paisagem completamente diferente e lidar com toda essa construção nova, né? Saindo de um trauma que ela tinha, do Ocidente e tudo, e com uma filha, né? Que é um detalhe, assim, enorme, né? Uma mulher sozinha cuidando de uma criança, assim, né? Como se encaixar e toda essa estranheza, né? Com a questão indígena no filme, né? Hoje também é bem problematizável, assim, né? Acho que até a Campion faz um trabalho bom nisso, tem algumas provocações, né? Eles não quererem aceitar a moeda, tem isso comentado no Feito por Ela também. Mas eu acho que é isso, assim, as marcas da natureza mesmo, assim, você perguntou sobre isso, como que refletiria isso na Terra, né? O que eu citei, assim, dessa ameaça de tempestade inicial, que é muito marcante, né? Tipo, o clima mesmo, assim, nossa, lama e tal, e vai chover, e ela olha, vai chover mais, meu Deus, é o fim. E de repente não, tem momentos solares, né? Aquele mar é muito imponente, né? Aquela praia, aquela coisa toda. É tudo muito perigoso, né? E muito selvagem. Então, eu diria que é o clima mesmo que marca isso, assim. E ambienta o filme nessa paisagem, né? Esse perigo do clima. E o desconforto entre civilização, selvagem, como lidar com isso, né? Como que o homem branco destrói tudo, né? A gente sabe disso sempre, né? Ali ele é o vilãozão, né? O marido dela. E é bem cômodo também, né? A apropriação cultural do Harvey Keitel, né? Aquelas marcas assim nele, assim, aquilo ali é meio chato assim, de observar por que, né, um ator assim, e não um dos indígenas, né? Enfim, há problemas que não conseguem estragar o filme minimamente. Perfeito. Só vou passar aqui antes da gente entrar na questão do Oscar, né? O filme foi a primeira vez que um longa dirigido por uma mulher ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, mas ele dividiu com Adeus Minha Concubina, do Chen Kai-ji. Eu acho que é assim, se não for, perdão aí a minha pronúncia. Outras curiosidades aqui de bastidores é que antes da Holly Hunter foram testadas várias atrizes, entre elas Sigourney Weaver, Angelica Houston, Jennifer Jason Leigh, Isabelle Huppert, a Juliette Binoche e a Madeleine Stone. Foram algumas das que foram testadas. E aí tem o Oscar, de 1994, em que a Jane Campion foi apenas a segunda mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção e a primeira a ser indicada em direção e o filme na categoria máxima. A Jane Campion, ela disputou o piano, na verdade, disputou o Oscar de melhor filme ao lado de O Fugitivo, do suspense policial ali com Tommy Lee Jones e o Harrison Ford, Vestígios do Dia, drama britânico com o Anthony Hopkins, Em Nome do Pai, também um drama britânico irlandês do Jim Sheridan com o Daniel Day-Lewis, e A Lista de Schindler do Steven Spielberg. Queria saber da Pamela, foi muito azar ter disputado justo no ano do A Lista de Schindler? Em qualquer outro ano ela teria vencido? Foi azar, mas eu não acho que em qualquer outro ano ela teria vencido. Pode ser. O filme tem suas positividades, tem suas características boas, características técnicas excelentes, porém, a gente sabe como o Oscar ainda é uma indústria muito patriarcal, um prêmio muito... Como eu posso dizer? Eu vou pegar a fala da Stefania anteriormente, quando ela falou sobre a questão do selvagem. A Jane Campion, ela é da Oceania, que, querendo ou não, embora eles tenham uma coloração de pele diferente da nossa, mas eles ainda são tão selvagens quanto nós que estamos aqui na beira do mundo, porque eles também estão aqui na periferia do mundo. Então, acho que em outro ano ela também não ganharia, mas seria por questões realmente sociais. Não. Inclusive, acho que ele deveria ter ganhado da Lista de Schindler. É isso. Você também não gosta da Lista de Schindler? Eu acho que ele é superestimado. A Lista de Schindler. Olha, Pamela, vou fazer opiniões da Pamela assim, impopulares, vai bombar esse podcast. Stefania, a Jane Campion, ela foi a segunda mulher indicada, como eu falei há pouco, em melhor direção. A primeira foi a Lina Wertmüller, de Pasqualino Sete Belezas.
Só nos anos 2000 que a gente começou a ver um pouco mais, mas também não muito, mulheres sendo indicadas à direção. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade do cinema, enfim, a que a Pamela falou, o Oscar, Academias, e até também, vamos colocar aqui o Festival de Cannes, que só agora voltou a premiar uma mulher com a Julia Ducournau de Titane, dessa dificuldade do cinema de enxergar o olhar feminino, de prestigiar essas diretoras mulheres. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Não sei se eu vou conseguir falar muito sobre isso, assim, porque é um tema que todo ano a gente fala no Feito por Elas do Oscar, assim, né? Uhum. Tipo, a Isa, aí eu já vou puxar outro jabá, né? Porque sempre, desde o início do programa, a gente vai fazer o quê? 6 ou 7 anos? Não sei, não. Sempre tem essa questão, tipo, de vários números frustrantes, assim, para diretoras mulheres, e agora esse esforço de aumentar, né, de mais oportunidade, tudo, mas é uma questão chata, assim, né? A vergonha é tanta, né, do vergonha do Oscar, que a gente fica até meio assim, né, tipo, não adianta falar disso, assim, porque não resolve, né, não sei, é uma coisa muito chata, esse descaso realmente com os diretores, e tanto que foi foda essa questão do Oscar, assim, né? Tipo, várias mulheres recebendo indicação e saindo com prêmio para casa, assim, não só as atrizes, mas enfim, esse espaço maior, né, que Jane conquistou, que é uma raridade para as mulheres diretoras, né? Fica frustração, continua a frustração, a gente sempre vê esses números continuarem baixos até hoje, né? Já são muitos anos que passaram e a problemática continua. E até pela estrutura, né? De ser mulher, né? Virginia Woolf falava disso, né? No Teto Todo Seu, né? Que a mulher tem toda ali a Virginia Woolf não teve filhos, né? Então ela pode ser uma grande escritora. É bem por aí que ela puxa, né? A gente tem que ter o din-din caindo ali. E aí a mulher casa, tem filhos e tem mil fazeres, e às vezes é muito complicado conciliar a carreira, especialmente em épocas remotas, né? E hoje a gente tenta mudar essa situação, mas ainda é muito difícil para mulheres no cinema e em todas as áreas. Né? Sim. Só para completar aqui mais algumas pequenas informações, o filme ganhou os Oscars de atriz com a Holly Hunter, atriz coadjuvante com a Anna Paquin e roteiro original. E também tem isso aqui é importante, da lista da BBC, que foi feita com 185 mulheres e 181 homens, entre críticos, jornalistas, acadêmicos. O Piano foi considerado o melhor filme dirigido por uma mulher. Vamos então falar agora de Retratos de uma Mulher, filme de 1996, é uma adaptação do livro do Henry James, um clássico, e com roteiro da Laura Jones, que foi a parceira também de roteiro da Jane Campion em Um Anjo em Minha Mesa. E aí fica a pergunta, que é um filme que foi extremamente... ele foi recebido de uma maneira muito intensa, mas mais para o lado negativo, né? Talvez pela questão da expectativa gerada pelo Piano, que foi todo esse sucesso que a gente falou, e o filme foi extremamente mal visto. Pamela, você hoje, com o tempo, e assim, também não pegando essa época do lançamento do filme, enfim, toda a expectativa que foi gerada, mas vendo o filme hoje, ele merecia todas essas críticas? Não? É um filme arrastado? Não é? Como é que você analisa? Acho que ele merecia, em parte, as críticas, porque ele é um filme arrastado. Eu vejo que na montagem dele ele tem um pouco de problema de ritmo. Mas isso acontece porque o filme acaba sendo um filme muito conservador. A personagem da Nicole Kidman, ela tem medo, entende? Ela tem receio e por ter receio ela acaba não sabendo onde ela quer chegar, e mesmo que as pessoas ajudem ela acaba caindo na lábia de quem ela não quer cair. E diferente, não quer cair, não deve cair. E diferente dos outros filmes em que a gente via assim, um posicionamento feminino, como a gente vê no Suíte, como a gente vê também no Anjo em Minha Mesa, eu não vejo isso na personagem da Nicole Kidman. Eu vejo ela como uma mulher muito condicionada
a sociedade em que ela vive, e isso acaba refletindo, de certa forma, no que a gente acabou de ver lá no piano, né? Porque a situação em que a personagem da Holly Hunter estava levava ela, querendo ou não, a aquele triângulo que eu acho horrível. Mas nesse filme não havia motivos para chegar nessa situação, entende? É uma coisa da escolha da personagem de querer reprimir os seus desejos, que é algo que é muito frequente também na filmografia da Jane Campion, que é a questão do desejo. E ela, diferente das outras personagens, ela reprime esse desejo, e isso acaba refletindo também na recepção do público. Faz sentido. Estefânia? Perfeito que você falou, Pamela. Na hora que você falou desejo, eu até o cabelo até arrepiou, que falei, é isso, cara. O livro da Jane Campion pode ser resumido nessa palavra. Eu vou falar uma coisa legal para depois falar mal do filme. Eu vou indicar um texto que chama Um Elogio aos Filmes Ruins Dirigidos por Mulheres, que é da minha colega Glennis Cardoso, para a revista Verberenas. Né? Pamela deve conhecer também, é uma revista massa demais aí no nosso meio. Eu cheguei a participar, eu tenho um artigo sobre a artista visual Pipilote Rist na edição 6, eu acho, da Verberenas. Mas esse aqui, eu vou passar o link pro Caio, se puder colocar no post. Coloca aqui na descrição. Que Glennis é maravilhosa, e é isso, assim, as mulheres diretoras, como os homens diretores, fazem filmes ruins às vezes, acontece, né? O Francis Ford Coppola, meu Deus, ele tem muito filme ruim, não é pouco não, eu vi todos os filmes dele, ele tem um filme lixo, que é inacreditável, então assim, vamos deixar as mulheres às vezes fazer um filme ruim, não quer dizer que a filmografia dela, né, não, Campion, assim, sou fãzaça dela, mas tem filme dela que eu não gosto, mesmo, ruim, ela foi lá e fez um filme ruim, Retrato de Mulher é um deles, assim, eu não gosto desse filme, eu acho ele... Eu assisti só agora, também achei um saco, dormi muito, assim, e... Gosto muito da Nicole Kidman, assim, né, ela é ótima, mas... Nossa, muito arrastado, né, esse problema de ritmo que já foi comentado. Tem uma coisinha ou outra interessante ali em preto e branco e tal, mas é muito... O elenco é muito, muito bacana, né? Essa tentativa de chamar um pessoal legal para fazer, mas assim, acho um filme bobo mesmo, assim, né? Um filme ruim mesmo. E claro, essa pressão, né? Orson Welles, né? Você fez um clássico, você fez o piano, e agora, minha filha? Fazer só clássico daqui para frente. Mas não, né? Deu ruim. Mas você falou do grande elenco, e assim, é interessante, tem além da Nicole Kidman, que eu acho que está muito bem no filme, ela tenta ali o máximo que ela pode, tem também o Christian Bale novinho, tem o Viggo Mortensen ainda é garoto, mas eu não sei você. Pois é justo dele, assim, eu acho que ele atrapalha o filme, a atuação dele me parece extremamente automático, sabe? Meio ligações perigosas, eu não sei. Eu acho que ele tira um pouco da força do filme. Eu vou soltar outra opinião popular, olha. Lá vem. Vai lá. Eu não sei quem colocou na cabeça que ele poderia ser o galã desse filme. Se a gente tivesse uma figura mais galante, eu acho que poderia até casar melhor ali com a Nicole Kidman. Eu acho que eles não têm química, entende? Não tem como convencer a gente de que ela ia querer aquele cara. Parece que ela tá sempre... Ela foi manipulada para querer aquele homem, não que ela fosse gostar dele naturalmente. Mas sabia quem foi cogitado para fazer esse papel? Foi o Daniel Day-Lewis. E aí eu acho que talvez funcionasse mais, porque eu acho que o Day-Lewis, assim... Eu ainda prefiro o Day-Lewis como ator como o John Malkovich, apesar de achar o John Malkovich excelente. Mas ele tem mais charme, eu acho que funcionaria melhor, daria para entender como ela foi envolvida. E o John Malkovich, eu já vi muitos filmes dele, adoro ele, mas nesse filme eu sinto que ele acaba sendo... Ele atrapalha o filme porque quando ele entra, ele é um personagem que muda tudo. Sei lá, eu sinto ele no filme extremamente, assim, fazendo ali o papel dele direitinho, mas sem o brilho, e eu acho que isso perde um pouco da força. Falando algumas curiosidades do filme... Rapidinho, Caio. Tá, vai lá. Eu acho que, além de falta química, tem... O personagem, ele é misógino. Uhum. Ele é extremamente misógino. E
nesse tipo de personagem, eu acho que para que o público, para que a crítica se agrade, ele tem que, pelo menos, soltar alguma coisa galante. E não acontece. Não flui, sabe? E já que a gente ia falar do desejo, eu já vou te Vai lá. furar aqui. Vai, fique à Porque vontade. tem uma cena logo no início que traz essa questão do desejo. Eu acho que é por isso que é incômodo, porque ela joga essa cena, inclusive Viggo tá maravilhoso na cena, mas depois a gente não tem mais isso. A gente tem uma perca dessa discussão do desejo e tem essa coisa mais frígida, essa coisa mais controlada durante toda a projeção que é incômodo, que acaba fazendo com que a gente não seja um odeio, não seja um ame, entende? Eu ia perguntar justamente disso porque me parece um filme que pelo menos ele tem na proposta, não sei se na execução ele consegue essa questão dessa repressão dos desejos, principalmente o desejo feminino. E aí eu queria que a Estefânia falasse, porque você estava desenvolvendo e depois emendou outro assunto, eu queria que você falasse um pouquinho. E aí já pensando de um modo geral, nas protagonistas da Jenny Campion como um todo, além dessa da Nicole Kidman, né, a Isabel Archer, queria que você falasse um pouquinho dessa característica que é realmente muito forte. A Pamela tocou num ponto que eu ia até abordar, mas ainda bem que ela falou, ficou perfeito. Aí eu acho que a gente já deve emendar o carne viva, porque para falar do desejo, aí a gente tem que falar do carne viva, né? Porque não, mentira, ainda tem o fogo sagrado antes. Que também, aliás, podemos passar para ele. A gente abre um parênteses, vai no carne viva. Aí sim, aí o negócio, aí realmente, porque eu acho que no retrato de uma mulher é morno, essa coisa. Com a Bárbara Rich tem umas cenas boas ali, assim, mas eu não acho que a Jenny Campion, em seu momento, assim, né, mostrar o desejo que ela faz muito bem, né? Esse filme realmente, ele é morno, assim, não... E você tirou uma coisa que é uma frustração que eu tinha com o Malkovich no Ligações Perigosas, Caio. Obrigado por isso, por verbalizar isso, porque eu também não entendo por que ele tá no Ligações Perigosas também, tipo, ele é um ótimo ator, mas eu acho que o melhor filme com ele é Eu Quero Ser John Malkovich, porque tem toda a problematização da figura, né, assim, ele é um cara muito estranho, assim, pra ser um galã, ele não é um galã, né, então falou tudo, temos mais um ponto aí para as pessoas comentarem no programa. E quando eu estava procurando informações do filme, quando eu bati e vi que o Day-Lewis foi cogitado, eu falei, porra, talvez o filme fosse melhor ainda, porque... Exatamente. E o John Malkovich até aquela cara de vilão, então, tipo, você odiar ele é muito fácil. O Day-Lewis seria um negócio mais complicado. Então vamos falar rapidamente do Fogo Sagrado, filme de 99 com a Kate Winslet e o Harvey Keitel novamente, retomando a parceria lá de O Piano. O que vocês acham? Stefânia, começa com você. Já tô com o microfone aberto aqui. Então, eu esperava um pouco mais desse filme, assim, como o filme em todo mesmo, no filme em todo, a produção, né, o produto filme ali, porque tem um desconforto muito grande, né, com a diferença de idade entre o casal principal, assim, eu acho bem complicado isso, assim, é quase o de Allen, né, a garotinha e o senhor, bam e tal. Acho que é interessante a relação que eles constroem ali, mas não sei, assim, esse filme tem um humor estranho. Acho que ela tentou colocar uma situação de humor familiar, assim, que deu meio ruim, assim, né, desconfortável. Mas Kate Winslet, cara, Kate Winslet não tem erro. Ela é igual um vinho Merlot. Todos os vinhos Merlot que eu tomei na minha vida foram bons. Todos os filmes com a Kate Winslet, só de ter Kate Winslet já vale a experiência, porque essa mulher é maravilhosa demais. Tudo que ela toca vira ouro. Então, assim, gosto de Kate Winslet no Fogo Sagrado. É isso que pra mim é ela, assim, o filme. É tipo a Arlequina, não, fazendo uma comparação terrível, mas é a Arlequina salvando o Esquadrão Suicida, assim, sabe? É tipo a parte boa do rolê. É a Kate maravilhosa. E, novamente, aqui, Jane Campion colocando as atrizes nuas, né? Vamos falar daqui a pouco eu vi uma notícia hoje que sobre Meg Ryan chegou aos 60 anos e uma carreira destruída por um nude. Vamos chegar nessa parte, né? Mas sim, pegaremos, né? Kate Winslet, e é o filme da Kate Winslet pelada, né? Como falamos lá no Feito por Elas. Mas e lembro de Comer, Rezar e Amar, né? Muitos anos antes de Comer, Rezar e Amar, a garotinha ali na busca pela Índia, experiências sinestésicas. É isso.
Engraçado, né? Esse filme fica conhecido por isso, né? Quando eu comecei a pesquisar do filme, tinha muito isso, o filme que mostra Kate Winslet nua. E depois do Titanic, né? Porque ela já tinha feito. Exatamente, até por isso. Garotas francesas. Por outros motivos, né? Não dá para entender. E você, Pamela? Eu também não gosto. A Pamela faz uma cara ali, ó, de suspense e tal. Não, mas eu gosto do Fogo Sagrado. Eu gosto porque no final do filme ela dá uma lição nele. Então, para mim, quando ela dá aquela lição dele ficar todo preocupado, abandonar ele lá no deserto, eu acho aquela cena perfeita. Porque assim como a Stefania, eu me incomodei bastante com a diferença de idade. Acho que vou puxar de novo aquela questão que me incomoda lá no piano. Acho que o personagem usa isso a favor dele também, porque ele é comprometido e mesmo assim ele acaba seduzindo e se deixando seduzir pela personagem da Kate Winslet. Porque para mim ela estava usando aquela sedução para que ela pudesse fugir da situação. Então ela realmente é o grande nome do filme, tanto pelas cenas em que a família tenta oprimi-la, pelo que a família faz com ela, pelas decisões que ela mesma toma e pelo posicionamento que ela assume e por tomar todas as rédeas da situação e o cara achando que ele estava no comando. Então, por isso, para mim, é excelente o Fogo Sagrado. E ela fora passa a discussão vermelho nele, né? Detalhe interessante do filme. Sim! Fora a situação da discussão sobre religião, né? Que o filme traz, porque ele é para ser aquele cara que vai contornar a religião selvagem que ela tá tentando se converter, né? E ele não consegue fazer isso. E o filme discute várias vezes essa situação da religião, de colocar a religião como algo monstruoso, se não for a religião que é seguida por aqueles ditames da sociedade. Então, essa discussão acaba também sendo interessante dentro da narrativa. Perfeito. E aí, 4 anos... Assim, só uma coisa do Fogo Sagrado é que esse filme ela é uma parceria no roteiro entre a Jane Campion com a irmã, a Anna Campion. Vamos então para 4 anos depois, 2003, Em Carne Viva. Era uma época em que policiais, esses filmes de serial killer, enfim, eles predominavam. Você tinha o tempo todo no cinema americano. E eu queria saber da Stefania, como é que você observa a Jane Campion inserida nesse tipo de filme, nesse gênero? Interessante isso. Eu estou lembrando aqui agora, na verdade, de outra diretora, Catherine Bigelow. Sim. Porque quando ela foi fazer aquele filme, que eu acho o máximo, que é o filme de vampiro da Catherine Bigelow. Eu amo esse filme. Nossa, eu também amo demais. Me fugiu o nome aqui porque é a idade, né? Chegando aqui. Calma, mas é o filme de vampiro da Catherine Bigelow. E tem toda essa questão de o que era moda na época, né? Porque é um western, mas com esses elementos de horror, né? Ele seria só um western, mas aí vamos colocar os elementos de horror, é o que salva o filme, né? Então, quando chega a escuridão. Quando chega a escuridão, Near Dark. É um filme excelente da Catherine Bigelow, um dos que eu mais gosto dela. E essa questão do gênero que tá bombando, né? É o Crepúsculo, né? Sacanagem. Mas o Carne Viva passa por essa questão do modismo. É um filme que eu acho que destoa do restante da filmografia dela, assim, nos épicos e tal, épicos de época, eu tô ótimo. Aquela coisa de ostentação, e de repente um thriller erótico de serial killer. Mas eu acho ele muito diferenciado. É o meu segundo preferido. Eu tô dando spoiler do final, assim, depois do piano. É o Em Carne Viva. E eu só assisti ele esse ano pelo motivo mais errado possível, assim, porque eu tava com um puta crush no como é que chama o menino? Nem todo mundo ele já. Oi, lixo. É o Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Eu tive um momento, assim, crush Mark Ruffalo. Perguntem Isabel Wittmann, que eu baixei toda a pandemia, tenho quarentena, né? Baixei todos os filmes que o homem fez e fiquei lá revendo algumas coisas, né? De repente 30. E aí chegou a hora de ver esse filme
né, fantástico, que eu fiquei encantada. Para mim, é o melhor filme que ele atuou também, inclusive. Um dos melhores da Meg Ryan, que só fazia comédias românticas, né? Adoro, inclusive, as comédias românticas da Megzinha. E acho que destoa, assim, porque ela não é uma femme fatale, né? A personagem da Meg Ryan. Ela é uma escritora totalmente sensível, assim, que tá mais naquele estereótipo feminino, assim, e encaixada nesse contexto de um filme. E ela acaba sendo a heroína do rolê, né? E acho que toda essa sensibilidade dela que dá um ponto, uma personalidade pro filme, essa coisa dela chorar em lugar público, dela ser. Talvez passe por isso que Pamela comentou não mais frígida, né, mas acho que talvez antes de Mark Ruffalo, acho que ela tinha uma repressão desse desejo aí que ele explode no ventilador, né, com a chegada desse detetive que é também super dual, ela desconfia dele o tempo inteiro e isso também faz essa coisa que é problemática, né, dela pensar, será que ele é um assassino de mulheres, mas ela está totalmente atraída por ele, ela não consegue não totalmente, que paixão, e é maravilhoso, meu Deus, que isso, rever ele agora assim, então, não. E assim, a forma que a Jane Campion filma novamente os corpos, né, existe toda uma preocupação na relação dos dois com o prazer feminino, né, que ele demonstra desde o início que é uma coisa rara de ver no cinema mainstream, e até nos outros cinemas também, e eu acho que é muito injusto, assim, esse filme, o que aconteceu com a carreira da Meg Ryan depois, assim, porque é uma puta atuação que também distorce completamente, obviamente, de toda a filmografia da Meg Ryan, né? Ela não tinha que pagar na pele por isso, por essa exposição, né? Essa sex exposição nesse filme, né? Eu adoro, sou muito fã. Muito aproveitando para tocar nesse assunto que a Estefânia falou, da Meg Ryan, né, que era conhecida como a namoradinha da América, fazia todas as comédias românticas que saíam no cinema americano, e aí ela faz um filme, esse suspense, esse thriller erótico. Aliás, uma curiosidade de bastidores, quem estava cotada para fazer esse filme era a Nicole Kidman, que é uma das produtoras do filme, porém ela estava saindo do divórcio do Tom Cruise, e ela achava que era um papel muito difícil para ela, desafiador emocionalmente. Ela falou, não, vamos escolher outra atriz, acabou na Meg Ryan. A minha pergunta em relação é justamente a Meg Ryan, você... como é que você observa essa escalação dela? E também, repetindo, colocando essa pergunta, a pergunta que eu fiz para a Estefânia, sobre a Jane Campion dentro desse contexto dos filmes policiais, de thrillers. Como é que você vê, o que ela traz de novo, o que ela traz de diferente para esse estilo, para esse gênero? Recentemente eu estava lendo uma crítica de Um Lugar ao Sol, porque eu também sou noveleira, né? E aí dizia que para você identificar quando um ator é bom, é quando você não consegue ver vestígios de personagens anteriores na atual atuação dele, né? E isso acontece no Em Carne Viva. Você não consegue ver a Meg Ryan das comédias. Ela é uma personagem fragilizada, ela não tem essa questão da frigidez tanto quanto lá em Sweet ou então a personagem anterior da Nicole Kidman, que a gente discutiu aqui. Mas ela é uma personagem fragilizada. Mesmo assim, ela procura forças para viver, para atender a irmã, que ela tem aquela preocupação com a irmã. Ela também tem, como a Estefânia colocou, essa dualidade em desejar aquele homem, procurar aquele homem, mas ela teme pelo que vai acontecer. E é esse temor dela que, diferente... Vou colocar de novo a personagem da Nicole Kidman em perspectiva, porque diferente dela, ela age. Ela tem esse temor e ela não se condiciona ao que está acontecendo. Então, eu vejo como um exercício assim para Meg Ryan. Mostrou que ela é capaz de fazer outras personagens além das mocinhas de comédia romântica. Só que, infelizmente, o público e os produtores não conseguiram enxergar isso. Eu ia fazer um comentário quando tu falaste sobre a Kidman, que se ela tivesse feito esse papel, ela seria uma mistura de Olhos Bem Fechados com a personagem dela no Peso do Passado. Não teria como a gente fugir desses dois personagens. Ela seria um deles, acabaria interpretando. E a Meg Ryan dá uma visão
totalmente diferente. Ela tem esse ar frágil, tem essa questão dela não se sentir bem no meio em que ela vive, e ela consegue transparecer isso na atuação dela. Então, eu acho que foi excelente. E os críticos que lutem. Ainda bem que foi o Meg Ryan escolhido, porque ficou sensacional. E, Stefania, você acha que hoje, assim, um debate sobre o olhar feminino, a questão das mulheres no cinema, ainda que a gente esteja longe do ponto ideal, mas que já avançou um pouco em relação a 2003, quando o filme foi lançado, você acha que talvez o filme hoje fosse melhor recebido do que foi na época ou não? É uma difícil essa, né, Caio? Porque assim, porque a gente tem assim todo esse contexto da época que foi a Meg Ryan ser o que ela era naquela época, né? Então, assim, é difícil relacionar com hoje, assim, porque seria outra atriz, entende? Tipo assim, um filme produzido em 2021. Já tivemos várias séries de serial killers, enfim. Pode ser que a recepção Será que eu acredito nisso? Será que o feminismo teve uma evolução realmente nesse tempo todo? Para a gente pensar que a aceitação seria melhor? Sim. E também pensar se na época, se a gente tivesse uma cabeça, sabe, é difícil responder a isso, assim, porque seria outro filme hoje, né? Então, eu acho que é uma pergunta meio de resposta impossível que você lançou pra gente, cara. Mas eu assisti esse filme ano passado, né? E aí bateu totalmente positivo. Eu não sei se eu, com a minha imagem, se eu fosse assistir lá na época, fã da Meg Ryan, novinha, talvez eu fosse achar, né, a Stefania da época, com aqueles valores, né, equivocados, né, poderia não bater tão bem, né, eu poderia julgar a Meg Ryan, falar, nossa, porque eu tô fazendo esse filme, pornográfico, moralismo, né, então é complicado colocar esse filme no tempo, assim, diferente, né. Eu vou concordar com a Stefania, porque a gente, de lá para cá, a gente tem uma visão diferente dos filmes de serial killers. A gente teve depois protagonistas femininas nesses filmes, que naquela época não era tão presente. A gente tem o próprio Top of the Lake, da Jane Campion, mas a gente teve a Mari, que foi lançado recentemente pela HBO, e que foi um sucesso, né? HBO sempre é sucesso. Com Kate Winslet. Maravilhosa. A Midas. Maravilhosa. Mas olha só, a gente já pega um peso do passado com a Nicole Kidman, que é um filme dirigido por uma mulher e que não teve tanta recepção assim. Sim, faz sentido. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos avançar um pouquinho mais no tempo. 2007 ela lançou uma coletânea de curtas, né? Ela fez uma coletânea de curtas. O primeiro deles foi em 2007, com Cada Um com Seu Cinema, sobre o Festival de Cannes. Depois fez 8 em 2008. E aí vem, em 2009, Brilho de uma Paixão, que tem uma curiosidade, que o filme trata a história do romance do John Keats, um dos maiores poetas românticos britânicos de todos os tempos, com uma moça chamada Fanny Brain, que é uma estudante de moda, ali na Inglaterra de 1872. E o John Keats, aliás, em Carne Viva, ele tem um trechinho de um dos poemas dele citado no filme. E aqui ela fala sobre essa trajetória ali, não vou dar spoiler aqui que acontece no final do filme, mas dos últimos, enfim, por aí, vocês estão entendendo, não vou ficar falando aqui não, se eu vou falar mais eu vou dar spoiler. Queria saber da Pamela. Pamela, eu acho que esse filme você gosta. Pelo que eu conheço de você, os filmes mais românticos, um drama de época, você gosta desse filme ou não? Mais ou menos. Eu jurava que você gostava desse filme, mas você faz isso aqui. Eu não gosto muito da construção do romance, mas de certa forma ele me lembra um dos clássicos do cinema da literatura de época, que é o Orgulho e Preconceito. Eu achei uma vibe bem ali do Joe Wright, né, que dirigiu o filme, principalmente na questão do relacionamento, que uma das cenas que eu mais gosto do Orgulho e Preconceito é quando eles pegam na mão e tem toda aquela vibração e tal, como se fosse uma cena erótica mesmo.
E no Brilho de uma Paixão a gente tem essa construção, tem essa reverberação também de todo esse engate entre eles ser realmente ser algo que ela busca, de certa forma, que seja sublime, mas que não acontece. Eu acho que o negócio não rola com Ben Whishaw. Tem um problema que seja ele o... Não casa, entendeu? Não tem uma química. É que nem John Malkovich, não tem química. A Stefania aqui tá dando um joinha. É por aí mesmo, Stefania? Momento Twin Peaks, né? Então, eu acho que até podia passar para frente aqui, Brilho de Paixão. Eu gosto menos do que eu gosto do Retrato de uma Mulher. O figurino é pavoroso, não tem química. Tô citando a Stefania lá de 2016 no Feito por Ela. Esse é o meu comentário. Vou repetir o meu comentário na revisão. Eu nem confessar que vocês que eu nem consegui rever ele inteiro, assim. Como eu já tinha visto até passar as cenas, não vou aguentar isso de novo que não. Só vou dar uma olhadinha aqui, porque, nossa, não dou conta mesmo. Eu não gosto disso. Mais uma vez, a diretora tem direito de fazer filmes ruins às vezes. Aconteceu, bola pra frente, vai fazer ótimo depois. Fazer uma competição aqui, se tivesse que escolher, tem que assistir um dos dois, Retratos de uma Mulher ou Brilho de uma Paixão, não tem onde escapar. Eu vou ver o Retrato. Não gosto dele, mas prefiro Brilho de uma Paixão, nossa senhora. É um daqueles filmes, assim, aquela lista de filmes que esse filme menos gosta. Tem o Brilho de uma Paixão lá, tem LG in the House. Tem uns filmes terríveis assim. Pelo menos no Retrato tem um Viggo Mortensen para aliviar um pouquinho. Tem alguns alívios, né? Colírios. Tem assim, o Christian Bale, assim, para aliviar um pouquinho também. Eu durmo mais confortável. Porque o Brilho da Paixão, eu falo, nossa, que duelo horrível. Que horrível. Eu fico incomodado com ele. Não gosto disso. Bright Star. Que chama, né? Bright Star. Vamos então falar de E Top of the Lake, eu vou ter que baixar o som daqui, porque eu não vi a série, senão vocês vão me dar spoiler, né? Tranquilo. Pamela, então, fale aí sobre Top of the Lake, série que ela comandou durante 2013 a 2017, teve 2 temporadas, estrelada pela maravilhosa Elizabeth Moss, que gravou a primeira temporada no intervalo da 5ª para a 6ª temporada de Mad Men. E aliás, uma curiosidade interessante é que a Elizabeth Moss, para o papel dela, da detetive, que vai investigar o desaparecimento de uma menina grávida de 12 anos, perto de um lago na Nova Zelândia, quem estava cotada para fazer o papel, quem a Jenny Campbell imaginar que gostaria que fosse, era a Anna Paquin, porém ela estava grávida na época da gravação da primeira temporada, não pôde, o papel ficou na mão da Elizabeth Moss, que pelo projeto venceu melhor atriz em minissérie no Globo de Ouro de 2014. Pamela, Top of the Lake é uma produção com mais esticado com tempo para desenvolver bem os personagens, são 2 temporadas. Como é que os temas, essa questão do desejo, do olhar feminino, enfim, como é que você observa a Jenny Campion trabalhando isso numa minissérie, tendo esse tempo, esse espaço para trabalhar, desenvolver mais o universo, os personagens? Como é que funciona para ti? Eu pensei primeiro que tu ia dizer que a curiosidade era que tu amava Mad Men. Mad Men, eu sou apaixonado. Mad Men e Sopranos. Amo Mad Men também. Top 3 série. Amo. E assim, ela pode fazer milhares de temporadas de The Handmaid's Tale, mas ela sempre será minha Peggy Olsen. Então, sempre. Bem, falando sobre o Top of the Lake, eu gosto da série. Ela tem... Eu acho que os nossos ouvintes, eles vão entender quando eu disser assim, ela tem uma pegada muito HBO em toda a construção. E o que me chama a atenção é justamente a Jenny Campion trazer esse universo feminino, esse lugar da mulher numa posição de poder, já que ela é uma investigadora, e ao mesmo tempo, por ela ter uma posição de poder, ela ser subjugada por homens. Ter essa discussão de como os homens enxergam essa mulher que tá nessa posição, entende? E aí a Jenny Campion aproveita para discutir isso, e ao mesmo tempo aquilo que antes se fazia com os personagens
masculinos, ela faz aqui com a personagem de Elizabeth Moss, quando ela traz questões do passado que a atormentam e acabam influenciando no seu trabalho. Então é uma série que ao mesmo tempo tem a investigação policial, mas tem também a discussão da vida pessoal daquela investigadora, daquela protagonista. E eu gosto bastante disso porque ela é uma mulher fria, mas ela é fria porque ela tem calos ali, tem feridas, cicatrizes que ela precisa sanar, ela precisa resolver, e durante toda a série a gente vê essa resolução ao mesmo tempo dos casos, de como tá a vida dela, e a gente vê que a vida dela pessoal se bagunça e ela precisa estabilizar os dois lados e lutar contra o patriarcado. Eu vejo que nessa segunda temporada, mais recente, que tem inclusive a Nicole Kidman no elenco, ela tem mais essa discussão em torno da posição da mulher, mesmo porque ela traz a discussão sobre a maternidade, né? Que é um ponto que sempre que a gente vai ver o universo feminino, parece que as pessoas querem discutir maternidade, e aí eu vou fazer um ar de noveleira aqui de novo, que nem todas as mulheres nasceram para a maternidade. Nem todas têm o desejo de serem mães. E aí a Jenny Campion, ela consegue trabalhar isso na personagem. Ela consegue discutir esses aspectos também, quando ela traz a questão, vou dar spoiler da segunda temporada, né? Que ela discute a questão das barrigas de aluguel, que eu achava que isso nem existia mais, que era coisa lá dos anos 90 e tal. E ela traz essa discussão e a gente consegue perceber também como é a sociocultura da Oceania, que é algo que aqui no Brasil a gente não vê muito, porque a gente está acostumado a séries europeias ou então às produções norte-americanas, e a gente não sabe muito bem como que funciona a sociedade e a cultura da Oceania. E quando ela traz o Top of the Lake primeiro, trazendo a situação do matriarcado para as neozelandesas, e agora na segunda temporada ela traz a questão da maternidade para as australianas. Então a gente também tem essa incursão que a gente acaba lembrando. Jenny Campion é antropóloga. Sim, verdade. Agora, uma coisa, Pamela, se eu não me engano, eu acho que o único que dá para dizer assim que você tem uma protagonista que não está submissa no sentido de uma sociedade que a impele, assim, talvez a personagem de Fogo Sagrado. Todas as outras, elas se encontram naquele ambiente em que elas acabam sufocadas pela estrutura de poder. Aqui você coloca que tem um pouco disso também, mas talvez a primeira vez que você tem uma personagem protagonista da Jenny Campion com um poder nas mãos. Ela é uma detetive de polícia, né? Você acha que como é que essa escolha dela e falar disso nesse momento é uma trama contemporânea também, né? Não é uma trama mais de época nem nada. Como é que você observa essa questão? É uma Jenny Campion dialogando com o tempo, mostrando uma evolução ou não? Como é que você observa isso? É uma Jenny Campion mostrando outras faces, né? É que nem a gente comentou anteriormente sobre a Meg Ryan, que era uma Meg Ryan mostrando que ela tinha talento para explorar outros aspectos, outros gêneros que não a comédia romântica, né? E aqui é a Jenny Campion mostrando que ela tem muito a oferecer, que ela tem muito a discutir, muito a falar ainda dentro da sua filmografia, dentro do seu cinema. E o fato de ser algo contemporâneo é o que permite também que ela faça isso, né? É o que permite com que ela discuta que, ao mesmo tempo que essa mulher ela tem o poder, ela vai acabar sendo subjugada, porque dentro da estratificação social, o homem branco, cis, heterossexual, ele sempre vai estar no topo do poder. Mesmo que uma mulher tenha poder, ela não vai estar lá nesse topo. E topo do lago, né? Top of the Lake, acaba discutindo isso também. Perfeito. Então vamos falar agora de Ataque dos Cães. Queria saber da Estefânia, o que você está esperando do filme que tem a Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Jess Plemons, um elenco dessa vez mais predominantemente masculino. Queria saber o que você está esperando do filme, qual a tua expectativa? Tá ansioso ou não? Tá tipo, tô de boa para não me frustrar muito?
tipo isso, acho que a vibe é mais. Eu tô sentindo, assim, que Kristen Dunst vai carregar a melancolia dela novamente pro cinema. Ao contrário do rompimento que Megzinha fez, né, com o personagem, Kristen Dunst no filme da Sofia Coppola também, ela é um personagem bem melancólico ali, então acho que a melancolia vai acompanhar a Kristen Dunst muitos anos ainda, né, ela deixou de ser ali a Manic Pixie Dream Girl para ser uma senhora melancólica, assim, então eu tô sentindo, pelo que eu tô vendo, que vai ser bastante isso. É a minha impressão no princípio. Mas confio em Jane Campion, assim, tô torcendo para ela ganhar. Mesmo que o filme não seja uma obra-prima igual Piano, torço por ela, porque sou fã dessa mulher. Pamela, e você? Expectativas sobre o Ataque dos Cães? Eu não crio expectativas para eu não me frustrar, entendeu? Vou assistir e depois ver no que vai dar, né? Mas com certeza eu torço para que a Jane Campion ela seja reconhecida pelo trabalho, para que a gente veja o nome dela brilhar lá na temporada de premiações e ela levar alguma coisa para casa. A Jane Campion, ela tá disputando, ela tem a chance de se chegar ao Oscar de direção, se tornar a primeira mulher a conseguir 2 vezes ser indicada na categoria. A questão é saber se ela vai conseguir vencer, porque tem o Kenneth Branagh e agora o Paul Thomas Anderson chegando um pouco com mais força, mas ela tá ali, tá tentando ali, quem sabe não dê Jane Campion em 2022, e o filme O Ataque dos Cães é baseado num romance do Thomas Savage. Bem, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama, uma geralzona. Eu queria que só vocês, então, começando com... Estefânia, você falou, Piano, seu favorito, Carne Viva, o segundo. Quem é que ganha a medalha de bronze? O Sweetie, que é o primeirão dela, ficou em terceiro lugar. Eu amei esses 3. Assim. É uma pena só ter visto eles, os 2 segundos, né? Só agora, assim, porque eu era fã dela pelo piano apenas. Mas puta diretora, assim, eu acho que ela ainda vai fazer muita coisa boa e uma das melhores. Eu posso colocar ela, a Jane Campion, como uma das minhas diretoras preferidas, com certeza, né? Não só a minha, né? Como dos colegas todos, não é possível que não seja ela, né? Gosto muito da Claire Denis também. E da... A Bigelow tem seus momentos. Eu já gravei muitos podcasts sobre a Bigelow, mas... Não, a terceira é a Maya Deren. Aí o Caio perguntou uma coisa e eu falei também o meu top 3 diretoras. Tá abrindo seu coração, vai lá. E o pior seria O Brilho de uma Paixão. Sim, com certeza. Sem dúvida. Pamela, o pior deve ser o piano para você. Qual o seu melhor, pior? Seu ranking? Bem, eu vou dar o ouro aí para Sweetie, eu gosto muito do filme. Um segundo lugar para O Fogo Sagrado, que eu também gosto bastante. E aí a medalha de bronze vai para o Top of the Lake. Top of the Lake, o pior? Brilho de uma Paixão, Retrato de uma Mulher ou o piano? Eu fico em dúvida entre o Brilho de uma Paixão e o Retrato de uma Mulher, mas eu vou dar essa colher de chá aí para Nicole Kidman e colocar como pior O Brilho de uma Paixão, porque eu acho que a ausência de química é muito maior no Brilho de uma Paixão, que é um filme que fala de paixão e não tem paixão no filme. Então, beleza. Stefânia, eu queria te agradecer muitíssimo a sua presença, foi um prazer assim, passar essa 1h30 aqui com você. A gente, eu acho que conseguiu dar um panorama geral para quem não conhece, apresentar um pouquinho os filmes. Então, te agradeço muitíssimo. Queria que você falasse, por favor, novamente os seus contatos, seus sites, seus projetos. Você está no doutorado, falando sobre beleza. Então, queria que você falasse. Quando é que vai ficar pronto o doutorado? Você falou tanto do doutorado, mas não falou quando é que fica pronto, quando você entrega. Não se faz esse tipo de pergunta, Caio. Desculpa, pergunta gatilho de ansiedade, né? Tipo assim, a tese. Mas eu tô no meio ainda, tá? Acho que eu já os créditos, eu tenho que escrever agora, né? Vocês vão descobrir o meu objeto misterioso, apostas, né? Mas Deleuze na causa, o filósofo virou meu queridinho. Então aguardem aí um trabalho, mas basicamente eu tô no feito por elas e tô pouco também, né, cara? Tem a tendência a ficar menos ainda, porque
Esse ano eu gravei o quê? Vou gravar mais um programa agora. Spoilers. Vamos gravar um programa sobre Minha Vida Sem Mim. Outro filme que tem Mark Ruffalo, né? Da Isabel Cocher. Esse vou gravar. E gravei um programa sobre Garota Infernal. Acho que foi só isso que eu fiz no Feito por Elas esse ano. Então, eu continuo no backstage ali, né? Tecnicamente na equipe, mas eu tô meio afastado das internets. Né? Então, o seu crush muito obrigado pelo espaço, mas estou meio afastada. Não problema. Oi? Eu queria saber do seu crush pelo Mark Ruffalo, né? Continua ou já? Não, assim, eu revi o filme e deu uma. Nossa, teve bom aquele tempo lá, mas eu já superei. Agora eu estou sem crush cinematográficos, estou fazendo um detox. Foi intenso o negócio. Perfeito, Stefânia. Pamela, brigadão. Então, o livro agora em dezembro. Quando é que você acaba o seu mestrado? É uma pergunta que não pode fazer, né? Para quem está, desculpa, eu não sabia. Eu não sou muito dessa área acadêmica. Bem, agradeço por estar aqui, né? Pelo convite, por ter tido essa droga com a Stefânia, que eu acompanhava lá no Feito por Elas, e finalmente eu pude estar participando de um podcast junto com ela. Então, muito obrigada pelo convite, Caio. E agora, em dezembro, estejam ligados lá no Cine 7, que em breve sai o livro sobre mulheres no cinema amazonense. Perfeito, então é isso, meus caros. Muito obrigado a todo mundo que nos escutou. O próximo podcast será sobre os 60 anos de Amor Sublime Amor, e a gente também vai falar sobre a expectativa para a nova versão do Steven Spielberg. Será que vale a pena? Não? Como é que vai ser? A gente vai receber o pessoal do Cine Confraria com a Camila Henriques. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo podcast. Tchau. Valeu.